Isso aí da Peruna, estamos de volta, segundo bloco, no programa de Frente com o Irlan Lazo, frente a frente com o Valtecílio Souza, mais conhecido como o nosso Valzinho, gente. Meu amigão, cara, toda carreira, ela impõe os seus desafios. As minhas carreiras, eu agrego desafios nelas, são dia após dia. E como a nossa ouvinte que enviou a pergunta até no primeiro bloco, a sua carreira não é diferente disso, cara. Qual, talvez para você, quais são os primeiros desafios que você encontrou no seu início, nesse início seu como empresário, cara? Então, eu posso falar com você que a dificuldade que a gente tem no início é poder aquisitivo, né? Assim, dinheiro. Por quê? A gente coloca tudo que tem para montar um negócio. Só que você esquece que lá na frente você precisa de mais um capitalzinho. Então, eu creio que você tem que ser um camarada muito cabeça, muito centrado. Por quê? Nem todo dinheiro que você vê é seu dinheiro. Dinheiro do negócio, dinheiro do negócio. Até o Rick Chester fala que você tem que fazer tem uma regrazinha lá, acho que de 3, divide o seu salário lá, o que você ganha, as coisas e tal. Então essa parte você tem que administrar legal, porque senão complica. Já dei assim umas bobeirazinhas e tal, de dar uma desleixada um pouquinho com essa parte financeira, mas essa parte aí que move o seu negócio 100%. Nossa, cara, e assim, a gente percebe que o nosso país, né, nem vou colocar o nome municipal, mas você sente que o Brasil, de uma forma em geral, termo municipal, estadual, federal, poderia incentivar mais os pequenos empresários, cara, que nascem ali, que nascem como pequenos e depois vão se tornando grandes? Igual, hoje você já é um cara que já está num outro poste, até no meu olhar, começou ali um local bem pequeno, agora já está numa estrutura muito linda, muito bem equipada, com belos equipamentos, igual você tem hoje lá. Conta pra gente, cara. Então, eu acho que falta sim essa parte do incentivo pro pequeno empreendedor, né? No caso, se tivesse um incentivo maior, então eu acho que teria menos, vamos colocar assim, menos desemprego, né, e tal, e o pessoal forçaria mais a ser dono do seu próprio negócio. Nossa, cara, com certeza. E, assim, algum momento já passou na sua mente em pensar em desistir? Então, uma pergunta assim até difícil de te falar, porque até hoje, graças a Deus, não pensei não. Você é um cara que, eu posso dizer assim, é um dos caras que eu mais conheço hoje. Eu tenho 30 anos de idade, mais fé, assim. Porque fé, na verdade, as pessoas às vezes pensam que a fé é só aquele momento ali da espiritualidade. Só que a fé, até como alguns neurocientistas dizem, eu concordo muito com eles, a fé é algo que você cria dentro de você, se torna um individualismo do ser humano, onde que ele transcende aquilo para ele mesmo. E você é um cara que sempre é raro. Eu acho que eu nunca vi chegar e falar assim, cara, que cara hoje não tava bem não, cara. Talvez você poderia estar mal, mas você nunca deixou isso transcender para mim, entendeu? Em momento nenhum. Você é um cara que você tem uma autoestima muito alta. Você é um cara que sempre você está muito carismático. E, cara, existe alguma inspiração para isso? Da onde que isso nasce em você? Conta pra gente, cara. Então, cara, a inspiração minha é minha família. Sincero pra você. Lá em casa, até nos dias ruins tá bom. Meu pai geralmente costuma falar que não tem dia ruim. Então, a caminhada é árdua. Pra gente até que, você sabe, nascendo, criado, tudo na roça, aprendendo a fazer o serviço da roça, né? Que nem meu pai, retireiro, sempre ensinou pra gente, tanto eu como meu irmão. A gente sabe tirar leite, sabe cortar um capim, sabe o que é ter que trabalhar no sol, digamos assim, no dia a dia. Então, é disso aí. E meu pai sempre incentivando, falou, ó, tô colocando vocês aqui para me ajudar, mas isso aqui não é para vocês não. Vocês estudem. Eu tô aqui porque eu não estudei. Então, a diferença é essa. Eu acho que você tem que ter objetivo, né? Porque se você também não tiver objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai fazer ser um mero tanto faz, né? Nossa, com certeza. E, cara, hoje você tá com quantos anos, cara? 29. Gente, eu sou mais velho que ele, não é possível.
Tá doido. Brincadeira, um ano de diferença. Gente, mas ainda é um jovem ainda, gente, que venceu, cara. E assim, é muito inspirador. Como, assim, olhando, cara, a gente percebe, vou pegar assim Itaperuna, a gente vê um grande índice de homicídios. Essa semana mesmo foi uma semana novamente a nossa população está alarmada, assustada novamente com voltou aquele grande, está apavorando novos homicídios, foi em decorrer da semana toda, ontem tivemos mais, muitos assaltos da Itaperuna, a semana terminou de forma bem trágica, né? Estavam, alguns meses, tinha minimizado isso. O que você percebe hoje, cara, que falta nessa atual juventude, cara? Então, a grosso modo, digamos que querem dinheiro fácil, mas é difícil. Dinheiro fácil é trabalhoso, na verdade, né? Porque tudo gera custos futuros, independente da situação. Eu acho que hoje, cara, o pessoal tá meio desinteressado do trabalho árduo, que é pegar o trabalho braçal, né? E a responsabilidade também. Hoje em dia tá bem escasso. O pessoal tá querendo muito, digamos que ganhar o dinheiro e ter pouca responsabilidade. Nossa, e... Cara, ainda existe algum sonho na sua trajetória ainda, cara? Vários. Com certeza. Aí, assim, olhando para os seus olhos... Então... Mas, assim, a âmbito profissional, existe algum ainda? Assim, eu ainda quero... Hoje vocês ainda me veem, assim, em um ponto, mas com certeza vocês ainda me verão em em estágios maiores ainda profissionalmente. Existe isso ainda? Então, recebo todas essas bênçãos aí, esses estágios. Só que devido... mercado de trabalho, situação tá um pouco complicada. Tem muita gente questionando que não tem trabalho, mas trabalho tem. Tem muita gente que não está querendo trabalhar, realmente. Então, o próximo passo é fazer o meu bem feito, né? Tentando melhorar sempre, que a gente almeja sempre algo maior. E vão trabalhando. O que Deus quiser pra gente, a gente tá querendo. Todas as bênçãos são bem-vindas. Nossa, cara. E, cara, esse ano vocês nos surpreenderam, que existe um novo empreendimento que nasceu ainda, assim, por parte de vocês, né? Sim. Um conjunto de amigos, né? Que tem sido, como é que chama? É o Ponte do Churrasco? Ponte do Churrasco. E, cara, assim, é admirador que você que é conjunto de amigos do seu ali, vocês trabalham muito, cara. E ainda... agregaram mais valores para somar mais ainda, né? Isso aí foi um trabalho junto de equipe, né? Assim, de amigos e tal, batendo papo, e oportunidade apareceu. Então, eu, o Raul e o João Batista, no caso Batistinho, que é o cara que é mais por dentro do negócio. É isso aí, Batistinho foi convidado para participar de um evento e tal, chamou a gente e pulamos para dentro. Só que devido ao meu trabalho ser um pouco puxado e depender, vamos dizer assim, que 90% de mim, eu tive que abrir mão da brincadeira, né? Da parte do Ponte do Churrasco, porque eu não teria tempo disponível para me dedicar a um e outro. Então, entre dedicar um que está começando e dedicar um que já está fluindo, eu preferi ficar só por conta do meu, dedicar só ao meu negócio. Nossa, cara, que legal, cara. E, assim, o que você, até em retas finais do nosso programa, umas perguntas finais que eu não poderia deixar de fazer, a gente percebe você, talvez, assim, não é porque você é o meu particular, assim, né, de confiança, né? Eu acho que eu deposito essa confiança de comprar minha mercadoria com você, mas o que você aconselha a uma população quando for comprar carne, cara? Porque a gente vê, isso aí são perguntas, assim, relativas à população, que tem a população fica muito alarmada, entendeu? Tá comprando uma carne, tem bio, usando um termo bem aberto mesmo, a população tem esse medo hoje, tá comprando carne estragada, carne que tá há anos guardada, entendeu? O que você aconselha pro nosso itaperunense hoje, cara? De uma forma bem aberta mesmo. Então, é básico. Procurar os locais de boa procedência, que sabe que trabalham com produtos de qualidade, independente do que seja, carne, ou os outros complementos do seu dia a dia, né? Que recebe mercadoria fresca, básico, toda semana. E ambiente. Que peca muito é ambiente, eu digo assim.
Você chegou, você já sabe. Porque carne é um troço que não pode ficar de qualquer jeito, é bem armazenado. Um sanguezinho no chão te gera uma mosca, um mau cheiro de ambiente. Então a gente está sempre procurando os ambientes mais agradáveis, entendeu? Que você olha assim, vamos colocar, que você tem aquela impressão visual do ambiente, você já sabe o que vai ter por trás de todos aqueles outros processos. Eu creio, né? Que a nossa base lá é essa. Limpeza é primordial no nosso negócio. Tanto que você como cliente, como amigo, você sabe que o nosso... Sim, nossa. É algo assim... Posso falar que a minha área é uma das áreas mais enjoadas que o profissional, que é a área de farmacêutico, que o seu local é um local muito higienizado, muito, nossa, assim, um local de primeira qualidade mesmo. Existe uma frase popular, você concorda com ela? Que às vezes o barato sai caro? Concordo e concordo muito. Porque de vez em quando, às vezes a gente ainda pisa no local errado ainda nesse quesito aí. Porque às vezes você quer comprar o mais barato, mas lá na frente a gente custa mais caro. Eu falo muitas vezes, até da minha área, né, que às vezes as pessoas, é uma guerra muito grande hoje a área de drogaria em Itaperuna. Aí às vezes a pessoa fala, mas eu achei tal local por tanto. Eu falo, gente, fala com vocês, beleza, mas lá você vai ter uma entrega rápida, você vai ter um atendimento farmacêutico especializado para você, então é a mesma coisa também. Às vezes a pessoa fica, mas tal local faz tal dia disso. Mas, gente, eu garanto para vocês, não é a mesma qualidade do Império da Carne. Não. A gente tenta trabalhar, assim, digamos que com preço justo. Não, e o seu preço é muito bom, cara. Não te cortando, o seu preço é muito bom. Porque também não tem como você fazer um trabalho de excelência se no final do mês você não pagar suas contas, né? Então, esse aí é o nosso critério. A gente trabalha com excelência e procura ser de acordo com o valor. É isso aí, meu amigão. Ô, Tecilo, em retas finais agora, o que você deixa hoje o conselho para um jovem, cara? Porque, assim, eu sempre faço as perguntas, porque aqui eu sempre priorizo muitas pessoas que eu trago aqui no meu programa. Eu sempre brinco que algumas pessoas, existem, que até antes de fazer essa pergunta, quero mandar um abraço para o nosso amigo Paulo César, pastor Paulinho, da uma igreja de Madureira. Deus te abençoe, da pastor. Aquele abraço, nosso ouvinte fiel, Deus abençoe você e toda a sua vida. E, cara, assim, eu sempre priorizo muitas pessoas que eu trago aqui, porque existem 3 tipos de pessoas que, assim, existem aqueles que pedem para vir aqui, existem aqueles que eu sou indicado para trazer, pessoas me indicam, e existem aqueles que eu quero trazer. Você é um cara que você lembra que eu te chamei tem muito tempo, e ele ficava fugindo, gente, vir aqui no programa, porque a sua história é muito motivacional, cara. Você é um cara muito humilde, um cara que eu tenho muita admiração. Uma coisa, você, que eu prezo e muito em quem está ao meu lado, é a humildade, cara. Para mim, se a pessoa não for humilde, ele já pode caçar outros caminhos comigo, ele não vai ter caminhada comigo, entendeu? E você é um cara muito humilde. Hoje, assim, eu tenho visto como Deus tem abençoado você, a sua família, sim, o seu empreendimento. Deus tem prosperado de uma maneira muito e vai prosperar muito mais. Amém. Mas o que hoje você deixa para um jovem, cara, um conselho nessa reta final? Porque a gente vê uma juventude, eu e você temos a mesma faixa etária de idade, então a gente nasceu em uma época, 95, 94, 96, que é uma época que o jovem teve outra criação. A gente era da época que brincava de pique-bandeira, era outras pique-esconde, amava futebol de verdade, entendeu? Né? Agora tem que ficar pegando o menino em carro e levando em carro, mesmo assim o menino quase não quer ir para um estádio. A vida era outra vida. As paqueras eram diferentes, a paquera da cartinha, né, gente? A vida, ela era outra, a vida lá atrás. Hoje em dia mudou tudo, né? A facilidade passou. Eu, para ir para um colégio, eu tinha que andar quase 12 quilômetros de bicicleta, para até pegar um ônibus, que é esse ônibus de Itajaí, para chegar no colégio de Buarque, depois chegar quase 4 horas em casa. Então eu sei o que a vida foi lá atrás. Só que hoje a vida se tornou fácil demais.